texto que nós queremos meditar hoje está em Daniel capítulo 1, dos versos 3 até o 9. Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Meus amados, esta história aqui ela é muito importante, muito interessante e foi decisiva para a vida dos exilados ali em Babilônia. E Daniel, nobre, um homem de linhagem nobre, foi a pessoa escolhida por Deus para que pudesse ser esse instrumento lá em Babilônia. Quando normalmente acontecia dos países, de um país conquistar o outro país, eles normalmente levavam as pessoas mais nobres, escolhiam pessoas melhores dos países conquistados e levavam lá para os seus países e procuravam mudar os seus costumes, mudavam nomes, mudavam comidas, para que eles se esquecessem do seu Deus, para que eles se esquecessem da sua pátria, para que eles se tornassem diferentes e se identificassem com o país onde eles estavam agora residindo. E Daniel tomou uma atitude que foi essencial para ele. Na verdade, parece que Daniel estabeleceu ali algumas estratégias para que ele pudesse superar toda aquela armação, todo aquele plano que existia no meio babilônico para que os israelitas esquecessem a sua nação. A primeira atitude de Daniel estava implícito no seu próprio caráter, que era o de ser fiel a Deus. Daniel era um homem extremamente fiel a Deus. Daniel foi um homem formado na escola judaica e tinha como princípio a Torá, tinha como princípio os 10 mandamentos, tinha como princípio a lei de Deus. E certamente ele não iria abrir mão disso. Então Daniel era extremamente fiel a Deus. E nós notamos em outros personagens bíblicos esta mesma atitude de Daniel. Moisés foi um homem que agiu da mesma forma. E quando Moisés aceitou o chamado de Deus, ele também abriu mão de ser chamado neto de Faraó, que era o filho da filha de Faraó. Outro personagem bíblico que nós notamos esta atitude de ser fiel a Deus também foi o jovem Timóteo, a quem Paulo discipulou, e Paulo sempre o aconselhava no sentido de ser fiel a Deus. E ser fiel a Deus nos traz à memória, nos traz ao coração a questão de abrir mão de algumas questões. Bem, voltando ao caso de Daniel, a segunda questão de Daniel ali era de não se contaminar com tudo aquilo que viesse da mesa do rei. Bem, por que isso? Porque normalmente as comidas que o rei servia, apesar de serem as melhores comidas, era um privilégio para qualquer pessoa comer da comida que vinha da mesa do rei, mas para um homem de costumes judaicos como Daniel, ele sabia que ali estava
comidas que eram consagradas aos ídolos. Então Daniel resolveu não se contaminar. Também esta é uma atitude que precisa acompanhar todo e qualquer cristão. Quando nós nos contaminamos com os projetos, as propostas que o mundo nos faz, nós abrimos mão de uma vida com Deus, nós abrimos mão de um contato mais íntimo com Deus e de nos tornarmos instrumentos dele. E a terceira estratégia que veio como consequência daquilo que Daniel já estava fazendo era de tornar o nome de Deus conhecido entre os babilônios. Quando Daniel tomou esta atitude, ele foi reconhecido como um homem 10 vezes mais sábio do que os magos que serviam a Nabucodonosor. Tudo que foi perguntado para Daniel e seus irmãos, eles sobressaíram 10 vezes mais. E com esta atitude, Daniel e seus irmãos foram colocados numa posição especial no reinado de Nabucodonosor e o nome do Senhor também foi glorificado. Assim também nós precisamos agir. Quando nós agimos neste mesmo sistema, nessa mesma atitude de Daniel, nós somos tidos como fiéis, nós não nos contaminamos e o nome de Deus se torna mais conhecido. Que este, meus amados irmãos, seja também o nosso desejo, que esse seja o nosso propósito, que este seja o nosso projeto. E certamente o nome do Senhor vai ser mais conhecido e as pessoas entenderão que quando nós nos curvamos, que quando nós nos identificamos com Deus, o nome do Senhor é glorificado e o projeto de Deus se torna uma realidade em nossas vidas. Que Deus a todos abençoe. Amém.